Eu gostaria também de agradecer pela harmonia que houve neste final de semana. Desde quinta-feira, quando começaram a fazer as preparações, os preparativos nas barracas, eu vi assim uma harmonia entre as pessoas. Também vi uma harmonia como pode se trabalhar em equipe ou em grupo com outras pessoas. Mas eu também vi a harmonia que foi assim transmitida ontem, anteontem também para as outras pessoas. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido a cada um pela sua vida, pela sua participação, pelo seu serviço, e queremos dar toda a honra, toda a glória a Deus, como já ouvimos na introdução, tá ok? Vamos abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Aqui sempre se ouve falar do milagre, mas eu vou destacar 3 milagres. São 3 milagres que nós podemos tirar deste texto aqui hoje à noite. Talvez até mais, mas nós vamos ficar com 3. A cura de um coxo. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, olhando, juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram que ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta da Formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso lhe acontecera. Aqui temos algo muito interessante quando nós olhamos a palavra de Deus e também vermos aquilo que ocorre ao nosso redor, aquilo que já ouvimos. Eu gostaria de perguntar: Deus tem um plano B? Ih, está fraquinho. Deus tem um plano B ou não tem? Não, só tem um plano. Porque nós determinamos que pudesse chover em Arapongas, Londrina e outros lugares, menos em Rolândia, porque nunca havia chovido. E talvez foi uma das decisões mais difíceis ultimamente que eu tomei. Trovões, relâmpago e chuva, juntamente com o pastor Arthur, mas nós decidimos: não, vamos manter a festa das nações, porque é para honrar e glorificar a Deus. E depois vimos como realmente o sol brilhou e as nuvens foram embora. Eu vejo assim a grandeza de Deus, é a glória de Deus, não é nossa, porque Deus não tem plano B. Para Deus, Ele é exaltado, é glorificado. Aquilo que nós lemos na palavra de Deus, nós também podemos sentir e vivenciar hoje. Não é só 2.000 anos atrás, ou 3 ou 4.000 anos, é hoje. E aqui nós vemos um exemplo. Talvez qual é a sua preocupação? É o salário mínimo? É a sua família? É o bem-estar físico? É o amanhã? Para onde você vai? O que vai acontecer? Mas eu quero dizer mais uma vez: Deus não tem um plano B. Fala para o teu vizinho: Deus não tem um plano B.
Ele é Deus e ponto final. E aqui nós vemos Pedro como um bom discípulo do Mestre Jesus. Ele pôs em prática aquilo que ele havia aprendido. Diz: Pedro e João subiram ao templo para a oração. A hora nona era 3 horas da tarde ou 15 horas. Porque eles viam quantas vezes Jesus se punha de joelhos para orar. Eles sabiam como Jesus iniciou seu ministério, 40 dias em oração e jejum. Eles sabiam que Jesus jejuou uma noite e orou uma noite inteira para escolher os 12. Eles sabiam aquilo que aconteceu no Getsemane, antes da crucificação. Jesus estava lá orando, mesmo que os discípulos estavam com canseira, estavam desanimados, estavam tristes, mas Jesus orou, eles viram o exemplo. E agora Pedro nos mostra a importância. Eu pus o primeiro ponto: quando amamos a casa de Deus. Aí os milagres acontecem quando nós amamos a casa de Deus. Nos diz em Atos 12, 5, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Pedro estava na prisão, mas a igreja, ele transmitiu isso para a igreja. Sabiam que a igreja estava em oração, porque sabiam que era a única maneira para que Deus realizasse o milagre na vida de Pedro, porque o colega dele, Tiago, já havia sido morto. Notem como é importante. Primeiro Jesus ensinando para os seus discípulos, agora os seus discípulos ensinando para a igreja, e assim sucessivamente. Por isso é importante nós orarmos, confiarmos na a oração, mas na casa de Deus. A doença de Ezequias e a sua oração, em Isaías 38 nos diz: disse Deus a Isaías: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e acrescentarei mais 15 anos na tua vida. Aqui temos 3 verbos. Primeiramente, ele diz que ele ouviu a oração. Ele ouve a sua oração. Creia nisso. Em segundo lugar, ele também viu as lágrimas. Ele vê a nossa angústia muitas vezes, as lágrimas derramadas como mãe, como pai, pela família, pelo emprego, seja o que for. Mas ele vê e conhece o seu interior. E ainda mais diz, ele estava prestes a morrer. Para quem não sabe, veio a palavra, diz assim: deixa a tua casa em dia, porque você vai morrer. Imagina se você ia ouvir isto hoje à noite. Ó irmão, deixa a casa em dia, porque esta noite você vai. O que você ia fazer? Como? O que aconteceu? Este homem de Deus, ele foi na casa de Deus, no templo de Deus, na presença de Deus. Ele sabia que somente ele poderia mudar essa situação, somente ele poderia realizar este milagre. E ainda por lambuja ele diz assim: e acrescentarei 15 anos na tua vida. Se você projetou viver 85 anos, Deus pode dizer a você: olha, você vai viver 100, mas você tem que tomar posse. Se você acha que vai morrer nos 90, mas Deus pode prorrogar para 105, mais 15 anos, porque está na palavra de Deus. Amém? Está na Bíblia, e isto que nós precisamos crer. É este o Deus que não tem um plano B para ninguém, porque Ele é Deus, Ele nunca falhou e irá falhar. E quando nós ouvimos a voz de Deus, também Ele ouve a nossa voz. É importante nós falarmos com Ele, porque Ele ouve também a nossa voz. Porque na casa de Deus é um lugar de um alimento espiritual. Na casa de Deus é um lugar de comunhão, é um lugar de milagres, é lugar de grandes mudanças, é lugar da motivação para servirmos a Deus.
É o lugar onde nós ouvimos e firmamos nossos passos no caminho de Deus. E também somos chamados para servi-lo. Isto nos diz a palavra de Deus. E alguém escreveu: a oração impede que a nossa alma murche. Você quer ver a sua alma sempre forte? Então ore. Se você quer ver a sua família em pé, dobre os seus joelhos, ou as suas gerações. A única maneira é o quê? Aí diz aqui até uma calibragem de pneu. Na mesma a oração que mantém a nossa alma cheia. Um pneu furado está para andar? Desgoverna totalmente. E assim é também, e ainda além de desgovernado, estraga o pneu, o carro, e assim é na nossa vida. Eu quero motivá-los, não percam a oração. É na hora do almoço, é na hora da janta, é na hora do café, é às quartas-feiras. Venha porque vale a pena, não é um tempo perdido. Um grande evangelista foi perguntado para ele o seguinte: o que você iria mudar se você pudesse viver ou recomeçar? Ele falou: orar mais e correr menos. Aí nós vemos, isso foi Billy Graham que mencionou: orar mais e correr menos, depender mais e mais desse Deus maravilhoso. E Jesus, comendo com eles, em Atos 1:4, determinou que não se ausentasse do templo, mas que esperassem a promessa do Pai. O que ele diz antes de Jesus subir? Ele diz: vão na casa de Deus em Jerusalém, esperem, porque lá vocês vão receber o milagre do Espírito Santo. Lá vocês vão receber o milagre do batismo com o Espírito Santo. Receberam a receita para os milagres, era a oração. E ainda nos diz então em Atos o seguinte: estavam todos reunidos durante 10 dias, todos reunidos, toda a casa estava cheia, para resumir, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Na hora da oração, na hora do jejum, os céus se abrem para sermos visitados pela presença de Deus. Amém? Se você crê, aplaude esse Deus. Os céus estão abertos para que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu estava na casa de Deus. Era 1h da manhã, quando foi orado por mim, e lá eu fui batizado com o Espírito Santo. As coisas mudaram radicalmente. Antes, até então, pregar 30 minutos era quase um sacrifício. Agora é duro parar nos 40, nos 60. É porque Deus é que faz. Como mencionei dias atrás, por que eu recitei aqueles quase 100 versículos, eram 94, e ainda ficaram outros para trás? É a grandeza de Deus, é Deus é que faz. É Deus realiza para transmitir isto para as outras pessoas. A oração é a porta para provarmos aquilo que o céu tem. E o céu sempre tem e terá o melhor. Por isso que nós precisamos estar na presença de Deus. Temos alguém que não ora na hora das refeições? Porque se alguém não orar na hora da refeição, um parênteses, não merece a comida que come. Porque é uma ingratidão. E quando os filhos veem os pais agradecendo, isso vai de geração em geração. Assim como nós vimos também, como Pedro pegou isso de Jesus e recebeu o ingrediente também para os milagres, que era o Espírito Santo. Não vou entrar em detalhes, mas nos diz aqui no capítulo 2, versículos 8 em diante, nos mostra quando o céu se abriu e desceu o Espírito Santo sobre a igreja, porque naquele dia nasceu a igreja, tinha povos e línguas, e povos de quase de todas as nações. E isso se espalhou naquele dia, e este mover chegou até nós. Então tudo porque o povo estava na casa de Deus, estavam orando, e todos levaram consigo este grande milagre que é o batismo com o Espírito Santo.
E a palavra nos diz: e o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar a libertação aos cativos, para a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Aqui nós vemos a palavra de Deus. Jesus, o Filho de Deus, era necessário ele receber a unção do Pai para poder transmitir para as outras pessoas. Onde ele passava, ele transmitia e usava este poder. E nos diz então para evangelizar os cativos que estão indo para a morte. Quantas pessoas estão cativos numa hora dessa? Estão nos bares, estão nos prostíbulos, estão simplesmente nas drogas, na bebida, e correndo e se matando. E nos diz a palavra de Deus, porque neles falta o quê? Falta a riqueza de Cristo. Falta a vida eterna, aquela esperança da vida eterna. E ainda mais, diz para libertar os cativos, para restaurar os cegos, que estão na escravidão do diabo. Isso significa uma falência espiritual, porque as pessoas não conhecem a Bíblia. E nos diz um dos profetas, vocês estão sendo destruídos porque não conhecem a palavra de Deus. Não adianta você guardar o teu dinheiro se você não tem uma Bíblia, mas para ler, e não deixá-la fechadinha, porque não resolve nada. É para ler, é para riscar, é para escrever, para libertar os oprimidos, quer dizer, com o coração ferido, talvez com perdas. Você sabia que 400 mil pessoas por ano cometem suicídio no Brasil? 400 mil pessoas cometem suicídio. Por quê? Eles simplesmente não têm saída para eles, porque não conhecem o amor de Jesus, não conhecem o milagre da presença de Deus. E para não esquecer, o maior milagre que nós podemos ter é a salvação em Jesus Cristo. Aqui nós podemos ter a certeza da vida eterna. Nós podemos viver com convicção, com toda a certeza. E em segundo lugar, quando amamos os que estão na porta. Nos diz então, simplesmente estava lá um homem e Pedro, vendo ele a Pedro e João que iam para entrar no templo, implorava que eles dessem alguma coisa. Ele era colocado todos os dias diante da porta formosa. E esta porta era tão grande que precisava de mais que 10 pessoas para abri-la. E todos os dias, algumas pessoas levavam este coxo na porta formosa para receber alguma coisa para comer. Podemos imaginar o que passou na mente deste homem. Todos os dias sendo carregado, precisava de uma licença especial do sacerdote para pedir esmolas, para poder ficar perto do templo. E para ele era um dia normal. Mas aí entra justamente o milagre, a surpresa de Deus. Somente Deus realiza milagres. Milagre é algo divino quando as condições humanas cessam. Mas aí entra o que é a intervenção divina. Quando o homem diz não dá mais, aí Deus bate no peito e diz: deixa comigo, eu vou cobrar este pênalti. Ele nunca errou e não vai errar. Amém? Este é Deus, porque Ele sabe o que faz. E quando falou olha para nós, significa não desvia o olhar, fica atento. E ele estava esperando receber mais uma esmola. Mas Pedro olhou no fundo do coração dele, no íntimo do coração dele, e o Espírito Santo deve ter falado: você tem algo a mais que você recebeu no dia de Pentecoste? Pratica aquilo que eu pratiquei, que você viu, como restaurei os cegos, os coxos andaram, como eu ressuscitei a Lázaro. Pratica isso. E Pedro simplesmente fixou os olhos e com aquela unção que ele tinha, e ele começou a dizer: olha para nós.
Mas Pedro via no fundo dele que tinha algo a mais. Ele não queria só o pão de cada dia. Ele queria algo a mais. Ele tinha um sonho de um dia poder caminhar, um dia poder trabalhar para se sustentar, ter a sua família, ter a sua geração. E o que aconteceu? Nos diz o versículo 6. Pedro simplesmente diz, Pedro, porém, lhes disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus de Nazareno, anda. Pedro simplesmente deu e ofereceu o que ele tinha recebido no dia de Pentecostes. Ele falou em nome de Jesus, anda, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho algo a mais. Aí podemos imaginar, aí vem o milagre que aconteceu naturalmente, ou o de repente de Deus. Então somente Deus pode realizar grandes mudanças, realizar milagres na nossa vida. E eu não sei qual o milagre que você precisa, mas Deus não mudou. A palavra de Deus nos diz, Deus sempre será o mesmo. Como Jesus Cristo ontem, hoje, será para todo sempre. Então Deus é imutável, Ele não muda. E assim também é a palavra de Deus. Passa os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Diz em Mateus 25. Então, como é importante nós sabermos a palavra de Deus. E aí Pedro estava, diz então no versículo 7, e tomando pela mão direito levantou e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. O coxo nunca mais permaneceu na porta formosa. Nunca mais precisava ser carregado por alguém. Mas agora ele sai carregado pelo Espírito Santo. E ele saiu simplesmente, foi curado, o milagre aconteceu. E este é o milagre que nós cremos. Nós vimos no final de semana o milagre também em relação àquilo que nós falamos, aquilo que os meteorologistas previam. Ainda ontem de manhã falou norte do Paraná, trovões, chuva, e nada disso aconteceu. Porque os céus se abriram para ouvir o povo de Deus, e não aqueles homens que ficam atrás de máquinas. É isto que nós precisamos saber. Eu gostaria de dizer também, o coxo nunca mais permaneceu na porta. Agora ele estava apto para caminhar. O sonho foi uma realização na vida dele. Ele recebeu mais do que ele havia esperado. Para ele era um dia normal. Mas daí vem o de repente de Deus. Só Deus pode realizar milagres. Só Deus pode reescrever a sua história como a nossa história. Um dia Deus reescreveu a minha história, Ele reescreveu a sua, e se não foi completa ainda, Deus vai completar, porque tudo que Ele começou, a boa obra em você, Filipenses 1:6, Ele vai completar até o dia de Cristo, amém? Pode aplaudir mais uma vez. Este é Deus, não tem plano B, não tem plano B para este Deus maravilhoso. E em terceiro e último lugar, quando amamos servir, primeiramente quando amamos a casa de Deus e oramos, recebemos o milagre do Espírito Santo. Ele é indispensável. Em segundo lugar, recebemos também o milagre da cura física. Mas agora nos mostra que no 8b, ele entrou na casa de Deus. Quando entra uma pessoa na comunidade evangélica Siloé, eu vejo como um milagre. E ele permanecendo porque é da vontade de Deus. Porque se ele entrou, foi o Espírito Santo que trouxe esta pessoa ou esta família para permanecer na casa de Deus, para receber o melhor de Deus. Eu tenho a certeza, nos diz, ele entrou na casa de Deus. E eu posso entender que naquele momento ele foi tocado por Deus. E aí começa a estremecer dentro de nós, quando nós recebemos esta chamada: eu quero você no meu reino, eu quero você, eu te amo, quero que você me sirva enquanto estiver aqui, e a recompensa virá depois na eternidade. Porque quantos coxos também hoje esperam por você? Pergunte para o teu vizinho, fala isso. Quantos coxos
estão na porta que precisam entrar e não entraram. Porque nós precisamos amar estas pessoas assim como elas são. Coxos que estão no prostíbulo, nas drogas, na bebida, nos bares e tantas outras coisas. Filhos longe, as mães chorando, mas o que nós podemos ver é saber que são coxos que precisam que alguém estenda a mão. Que alguém fale, venha comigo, eu tenho o melhor para você, eu tenho um ótimo lugar para você. E ele começou o quê? Ele simplesmente começou a anunciar o milagre para todos, nos diz no versículo 8. Entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus. Ele começou a engrandecer o Deus. Ele não falou obrigado, aleluia, Pedro e Tiago, Pedro e João, aliás, né? Ele não se curvou diante deles, porque Deus não tem plano B. Ele entendeu que foi o milagre de Deus. Por isso que ele fala assim, em nome de Jesus anda. Em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Ele entendeu, ele praticou, ele obedeceu imediatamente. Ele não só entrou na casa de Deus, permaneceu, mas começou agora a falar para aquelas pessoas ao seu redor. E viu todo o povo andar e louvar a Deus. Quer dizer, ele estava simplesmente agora exaltando diante de todos. E quando nós recebemos uma experiência, um milagre, seja do novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, seja com um milagre físico, de emprego, seja o que for, ou também quando nós temos a chamada de Deus, as pessoas precisam ouvir. Nós não podemos nos calar, porque quando Jesus estava entrando em Jerusalém, antes da crucificação, nos diz a Bíblia assim que as pessoas falaram, manda que esses discípulos se calem. Aí Jesus falou, se eles se calarem, então as pedras precisam falar. Quer dizer, se nós ficarmos calados, então Jesus tem de usar anjos, tem de usar as pedras, ele tem este poder, mas ele deu para nós este privilégio. Eu gostaria de incentivar, você que não é mais o coxo, porque você já entrou pela porta espiritual, fala para o teu vizinho, você já entrou pela porta espiritual. E vamos estender as mãos para que também outras pessoas possam vir ao nosso encontro, um telefonema, uma mensagem, a internet. Usa os meios que Deus te deu, o que você tem à disposição. E ainda nos diz no versículo 11, e apegando-se ele a Pedro e João e todo o povo, correu atônito junto deles no templo, chamaram de Salomão. O que nós podemos ver? Ele se apegou, quer dizer, eles foram instrumento de Deus, mas agora eu também quero estar o quê? E seguiu junto na obra com os fiéis, porque esses vão ser agora os meus pastores, esses vão ser os meus líderes, esses vão ser agora as pessoas que vão me direcionar, vão estender a mão, vão me dar orientação, vão me ajudar. Eu ainda penso mais, esta história, Deus realizou o milagre, mas ele usou Pedro e João para a realização. Deus é capaz, mas ele quer nos usar, a sua igreja, o seu povo, para trazer essas pessoas e escrever esta nova história. Reescrever a história ainda mais, o milagre, ainda na presença de Deus. Está escrito em Salmo 92, nós vamos florescer como a palmeira, ela dura mais que 200 anos. Vamos crescer como o cedro no Líbano, uma outra árvore muito firme. Vamos ser plantados na casa do Senhor e vamos frutificar até a velhice. Amém? Mais uma vez, pode aplaudir, isso é para você. É algo profético. Nos mostra a palavra que é profético, assim como Deus aumentou 15 anos na vida de Ezequias. Também ele diz que nós ainda na velhice, ou na terceira idade, né? Não temos nenhum velho aqui, é só terceira idade mesmo, é seminovos e novos, né? Aí o que acontece? Nós vamos ter as forças renovadas, nós vamos ter a unção de Deus, nós vamos simplesmente ter aquilo que nós
precisamos no dia a dia. E vamos estar fortes ou com muito verdor para anunciar as boas novas do Senhor. É maravilhoso vermos, e no 92:11 diz, e recebemos sobre nós o óleo fresco. Coloca a sua mão sobre a cabeça e fala, Senhor Jesus, eu quero neste momento receber esse óleo fresco. Derrama sobre a minha vida, derrama sobre o meu corpo, para curar, para amar, a unção de cura, a unção do poder do Espírito Santo, a unção para proclamar o reino de Deus, a unção para anunciar as boas novas, mas a unção também que liberta os cativos, que dá a luz para os cegos. Amém? Este é nosso Deus, Ele tem isto para nós, e nós precisamos amar a casa de Deus, porque na oração as coisas começam a acontecer. Eu quero dizer mais uma vez, se você ama a sua geração, seja filhos ou netos, bisnetos, então se coloca de joelhos, porque eles ficarão em pé. E Jesus então nos mostra aqui os 3 milagres. Jesus vivia no templo orando. Ele mantinha a sua alma diante do Pai. Ele tinha a sua alma sempre acesa. Ele tinha a sua alma sempre forte. Jesus vivia curando as pessoas, mas também estendendo as mãos. Ele não olhava se tinha lepra, se era coxo, se era cego. Ele amava a todos. E isso nós precisamos aprender. Amar as pessoas dentro da casa de Deus, mas também fora. Ele mantinha aceso o seu amor para que os que estão, talvez, à parte ou na porta. Aqueles que querem entrar, precisam da sua mão, da minha mão, para restabelecê-los. E Jesus vivia chamando mais e mais pessoas. Ele havia falado para Pedro, você vai ser agora um pescador de homens. Você lembra da história? E quantas pessoas Pedro pescou? Aqui era mais um. E ele seguiu. Eu posso, se não está na Bíblia, mas eu creio que se nós ficarmos sabendo essas coisas no céu, temos a certeza que ele chegou em casa, restaurado, curado, louvando a Deus, levou a sua família a Jesus. Logo apareceu uma morena ou uma loira, aí houve um casamento, tiveram filhos, e talvez com uma foto, dizendo assim, ó, assim era meu pai, eu era coxo, de nascença, eu não sabia o que era andar, eu era carregado todos os dias, mas Jesus me curou. E os filhos ouvindo isto, depois na segunda geração, este era o vovô, assim eu era, mas assim eu sou hoje. E assim ele foi passando isso de geração em geração, louvando e glorificando este Deus maravilhoso. Para concluir, ninguém realiza a história sozinho. Jesus foi o autor e sempre será o autor dos milagres, de mudanças ou reescrever a história. Mas ele usou a Pedro, que estendeu a mão, que determinou. E é isso que eu gostaria também de deixar para você hoje à noite, essa semana. Vamos dizer, olha para mim, eu tenho algo especial. Estender a mão para essas pessoas, determinar a mudanças em nome de Jesus.